em especial ao Rodrigo e à Isabela, pela organização deste encontro, porque houve todo um trabalho prévio de preparação, e agradecer também a presença dos jovens do Brasil e de Portugal, alguns deles eu também já não via há algum tempo, agradecer a disponibilidade para participarem neste encontro, que vai ser certamente muito enriquecedor para todos, e esperamos que seja assim uma espécie de rampa de lançamento para iniciativas futuras, porque, como sabemos, os jovens têm muito a dizer em relação a estas temáticas. E fico por aqui. Muito contente por estar aqui convosco. Muito bacana, pessoal. A gente preparou aqui uma dinâmica inicial para a gente poder se apresentar e se conhecer, né? Nada mais justo, já que a gente está nesse espaço de troca. Então, eu queria convidar todo mundo para a gente usar, cada um em um minutinho, para a gente apresentar o nosso nome, de onde a gente é. Pode falar a idade também, que eu esqueci de colocar aqui, mas acho que é bacana a gente saber. E uma curiosidade sobre você. Como a gente nunca se viu e nem se falou, né? Qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser uma curiosidade, então isso não deve ser aí um fator dificultador. Então, eu vou chamar, pode ser o Luiz, que eu estou enxergando aqui, para começar essa rodada, Luiz? Isa, pode sim. Todo mundo consegue me escutar direitinho? Ah, que bom. Então vamos lá. Meu nome é Luiz Fernando Alfrediano, eu tenho 21 anos, meio que de uma galera bem jovem. Eu moro num estado do Brasil chamado Espírito Santo, moro em uma cidadezinha do interior chamada de São Mateus, e uma curiosidade sobre mim é que eu sou uma pessoa que ama muito, muita coisa, não tem coisas específicas que eu posso dizer que eu tenho um amor específico, então eu sou uma pessoa muito, como eu posso dizer, multifacetada, vamos dizer assim. Eu amo muito, muita coisa. Chama alguém, Luiz, por favor. Eu vou chamar alguém de Portugal, o Bernardo Falcão. Ok, então bom dia, boa tarde. O meu nome é Bernardo, eu sou de Lisboa, tenho 18 anos, faço 19 este ano, e uma curiosidade sobre mim, posso fazer aquela coisa básica, sou aluno de Medicina, comecei este ano, e portanto tenho sempre aquele carinho por falar com pessoas e por também tenho sempre aquela questão de ser empático, ou pelo menos gosto de acreditar que sou empático. E então vou chamar alguém, abrir a lista que eu não vejo ninguém aqui. Pode ser a Gabriela de Medeiros. Bom dia, meu nome é Gabriela, como foi citado. Eu sou de Queimadas, na Paraíba. E uma curiosidade sobre mim é que eu estou cursando para cabeleireira. Gabi, chama alguém, por favor. Não estamos te ouvindo, Gabi. Eu estou procurando. Peraí. Vou chamar para ti, então, o João, que está aqui no meu radar. João, por favor. Não estava a ver, mas acho que só há um João na chamada, portanto vou eu. Boa tarde a todos, meu nome é João Pedro, de idade tenho 25, portanto se calhar um dos mais velhos aqui da call. Curiosidades sobre mim. Eu diria que como curiosidade, o meu trajeto, o meu percurso académico e profissional foi influenciado pelo projeto Líderes Digitais. E pronto, eu já estive aqui a ver no alinhamento que vou ter a oportunidade de falar sobre isso mais daqui a pouco, portanto deixo como aperitivo. E tenho de nomear alguém. Teresa, pode ser. Olá, boa tarde, bom dia. Eu sou a Teresa Sério, sou de Torres Novas, que é no centro de Portugal. Uma curiosidade sobre mim é que eu estou a estudar Engenharia Têxtil e tenho 18 anos, mas vou fazer 19 este ano.
e posso passar a palavra à Joana. Estava mesmo à espera que não passassem a palavra para mim, estou aqui à espera do autocarro, é já a minha curiosidade. Sou a Joana, tenho 18 anos e venho de mim, Portugal, ao centro de Portugal. E passo a palavra à Maria Matos. Não estava nada à espera disso, não estava mesmo nada. Eu sou a Maria, tenho 17 anos, faço 18 este ano e pronto, e vou ser diferente. E a minha curiosidade é que sou a única pessoa aqui que acho que ainda não está na universidade, porque pronto, sou mais pequenina, estou no 12º ainda, pronto, é isso. E tenho de passar a alguém, é isso? Isso. Eu não consigo ver, não consigo ver ninguém, desculpem. Eu Por posso isso... passar aqui para Obrigada, obrigada. Guilherme e Maria, pode ser? Bom dia a todos, eu sou o Guilherme, Olá, eu sou a Maria. eu tenho 13 anos, sou de Portugal, da Ilha da Madeira, e uma curiosidade sobre mim é que eu gosto de fazer muitas coisas e poucas são as coisas que eu não gosto de fazer. Participar neste projeto das vidas digitais é uma das coisas que eu adoro fazer. E eu tenho 14 anos, também sou de Portugal, da Ilha da Madeira, e uma curiosidade sobre mim é que eu adoro tudo o que tem a ver com artes, teatro, canto, dança, patinagem, etc. E temos que passar a palavra a alguém, certo? Vamos passar, portanto, a palavra à Tainá Gomes. Não sei se ela já falou, mas penso que não. Não. Oi, gente. Bom dia para nós, boa tarde para vocês. Eu queria só começar dizendo que eu amo muito, muito o sotaque de vocês, então eu tô aqui, ai, que coisa gostosa de ouvir. Eu me chamo Tainá Gomes, eu tenho 25 anos, eu sou de Cruz das Almas, Bahia, para quem não conhece, estou aqui no Brasil, tá quente demais hoje. Eu sou psicóloga de formação, sou atriz também, gosto de um bocado de coisa, como a maioria de vocês aqui, o que é maravilhoso de ouvir. E se eu pudesse compartilhar uma curiosidade para quem não me conhece, é que eu, desde pequenina, eu ficava no espelho, assim, imaginando cenas de novela, porque na minha cabeça eu era uma super atriz famosa, então eu adorava criar roteiros, histórias, tudo eu tinha, sabe? Eu tinha um filme, eu tinha uma novela que era minha, então uma coisa que eu gosto muito de fazer é me envolver com arte, com poesia. E eu vou convidar, deixa eu ver quem, acho que todo mundo foi, né? A Isa já falou, Isa? Não. Então vou te chamar. Só não me recordo se a Joana já falou. Já falou, Joana? Não. Já? Sim. Então, pronto, acho que eu sou a última aqui. Bom, pessoal, eu sou Isabela, mas todo mundo me chama de Isa, então também fiquem confortáveis para me chamar de Isa. Eu tenho 22 anos e eu moro num estado no sul do Brasil, então lá na pontinha, já quase meu estado faz fronteira com outros países da América do Sul. Então, moro aqui. O nome da minha cidade é Florianópolis, é uma ilha. Então, eu moro numa ilha, gente. Sempre eu falo isso, todo mundo fica muito abismado com o fato de ser uma ilha, mas, enfim. Uma curiosidade sobre mim é que eu atuo aqui no Cidadão Digital, né? Já tem quase 3 anos, então eu já estou ficando aqui veterana do Cidadão Digital. Mas, enfim, amo esse projeto e daqui a pouquinho a gente já vai compartilhar um pouquinho mais sobre o que ele representa, né, para a gente aqui no Brasil. Então, acho que passamos essa rodada de apresentações. Queria logo passar para o nosso bate-papo, né? Eu vou subir a apresentação aqui só para a gente poder guiar a nossa discussão, mas queria já de antemão pedir para vocês para a gente ser atento aí aos nossos tempos, né? A gente geralmente vai ter 5 minutinhos de fala aí para cada um dentro dos blocos. A gente sabe que é um tempo curto, mas é para a gente não estender, né, muito à tarde, todo mundo tem outros compromissos. Então, pedir para que a gente fique atento a esse tempo, porque pelo menos aqui dos jovens brasileiros que eu já conheço, é uma galera que gosta de falar bastante, e eu imagino que vocês também. Então, vamos só se atentar aqui para a gente não estourar muito esse horário que a gente já havia combinado, pode ser? E daí, para começar, eu vou já subir essa apresentação,
E a gente vai começar com uma rodada de apresentação das nossas iniciativas, né? Das iniciativas que ocorrem aí nos dois países. E queria chamar, então, para começar a falar um pouquinho das iniciativas aí de Portugal, o João Martins e a Maria Rodrigues. Estão por aí? Então, a palavra é com vocês, pessoal. Nos contem aí o que vocês têm feito de tão maravilhoso nas terrinhas de vocês, por favor. Eu se calhar começo então. Silvina, eu estava aqui a ver no alinhamento, corrijam-me por favor, aqui o primeiro ponto era realmente para apresentar as iniciativas de trás. Fazemos parte e resumir um bocadinho numa frase qual foi o impacto desta iniciativa. Portanto, retomando um bocadinho aqui a minha curiosidade, realmente, como eu estava a explicar, o meu percurso académico e profissional passou um bocadinho aqui por uma influência, diria, bastante acentuada do que é o projeto dos líderes digitais. Inicialmente surgiu como um projeto com algumas escolas. A minha escola foi das primeiras a iniciar esta iniciativa, que basicamente era um conjunto de jovens que englobava um grupo de jovens que refletia sobre o que eram estas questões do digital. Este projeto já era, na altura, coordenado pela Seguranet, portanto, o ramo de educação, por assim dizer, do Centro de Internet Segura, e relativamente às iniciativas que estavam estabelecidas, passava aqui muito pela troca de ideias e de opiniões entre jovens, num contexto do que eram os desafios no online e no digital. Depois, eu tive a oportunidade de acompanhar o projeto e só tenho coisas boas a dizer sobre ele, que se inicialmente eram apenas 4 escolas, neste momento o projeto cresceu para além do que seria qualquer expectativa até quando eu me juntei. Neste momento eu não tenho os números deste lado, eu devia ter feito o trabalho de casa, mas são imensas as escolas que aderiram ao projeto neste momento. Cresceu a nível de estrutura, e eu conheço também alguns projetos brasileiros e estamos a caminhar para um nível de hierarquia e de multinível que, portanto, no Brasil, para se desenvolver iniciativas, isso é quase transparente desde o início, mas que ao nível português de Portugal cresceu com larga escala, por assim dizer. Para além dos grupos de reflexão que se estabelecem, o projeto agora tem outras áreas, tem outras dinâmicas, nomeadamente ao nível da escola, ao nível da comunidade, o envolvimento de pais e encarregados de educação, e surge sempre muito também associado àquilo que é a missão e a estratégia Better Internet for Kids da União Europeia, que compreende um conjunto de centros de internet mais segura, e que a troca de boas práticas entre eles também é um bocadinho aquilo que o Centro de Internet Segura Portugal, o projeto Seguranet e o projeto Líderes Digitais acabam por perseguir a nível de tópicos de discussão. E acho que era aqui um bocadinho esta parte. Eu tinha aqui também uma frase, era para dar um bocadinho a frase, eu já dei um bocadinho de início, mas pronto, refletir um bocadinho que realmente eu juntei-me ao processo com 12 anos, depois participei numa conferência internacional com 14, e ao longo dos anos tenho vindo a crescer a acompanhar o projeto. Neste momento não sou nem de longe nem de perto a primeira geração ou a geração da linha da frente no que diz respeito às pessoas que temos de sensibilizar,
mas a verdade é que gosto muito e tenho sempre muito gosto de vir participar nestas iniciativas e nestas trocas de ideias, numa perspectiva de tentar motivar mais pessoas e mais jovens, e cada vez mais jovens, a participar nessa discussão. Muito bacana, João. Pessoal, queria convidar vocês a colocarem os links das iniciativas aqui no chat para a gente poder depois também explorar melhor, né, e conhecer um pouco mais. Joana, tá aí? Gostaria de fazer um comentário aqui sobre a iniciativa também? Olá, então eu sou a Maria, como já tinha dito, e eu estou na equipa dos líderes digitais da minha escola desde o 5º ano, estou agora no 8º, e desde aí este projeto tem-me ensinado inúmeras coisas, não só a níveis, por exemplo, de conceitos do bullying e cyberbullying, porque também, e outros, entre outros, porque fiquei a conhecer muito mais sobre esses temas, mas também criei laços incríveis, fiz amizades novas, aprendi a trabalhar em equipa e ganhei inúmeras competências básicas. Eu acho que ter uma equipa de líderes digitais, acho que todas as escolas deveriam ter uma, porque é muito importante. Nós falamos sobre vários problemas, nomeadamente na internet, e ensinamos os jovens como se prevenir, o que fazerem se forem alvo desses problemas, porque muitos veem a internet só como um meio de comprar produtos, de comunicação, de pesquisa e de informação, mas não veem o outro lado, não veem as desvantagens e os problemas que se podem causar. E aqui nos líderes digitais, nós ensinamos as soluções, maneiras de prevenir problemas e outros cuidados, porque uma vez que esses problemas sejam causados, não só podem ser causados nos dispositivos, quer seja telefone, quer seja tablet ou computador, mas também pode afetar muito a vida pessoal dos jovens. E então, desta forma, nós criamos cartazes, fazemos ações de sensibilização, quer seja para os alunos e quer seja para os encarregados de educação, de modo a que todos fiquem a conhecer um pouco também sobre o que nós também aprendemos, e pronto, assim conseguem se prevenir, conseguem entender mais os conceitos, porque há muita gente que não tem noção mesmo, e assim conseguimos dar a conhecer a toda a gente. Eu acho que isso é muito importante para no futuro toda a gente conseguir ter noção. Perfeito, Maria e João, muito obrigada. Queria convidar agora a Tainá e a Gabriela para contarem um pouquinho da iniciativa aqui do Brasil. Oi, pessoal. Então, fico muito feliz de escutar um pouquinho vocês falando também da iniciativa de vocês. Acho que para a gente essas trocas são super poderosas. E a ideia é compartilhar um pouquinho aqui o que é o Cidadão Digital, né? O programa do qual eu faço parte. Para começar, eu já começo dizendo que entrei na condição de embaixadora no programa pelo estado de Sergipe e hoje estou como mentora, o que só evidencia para a gente que é, de fato, um programa construído, voltado e pensado para as juventudes brasileiras, né? O Cidadão Digital, gente, ele começou no ano de 2020, a gente já está agora na nossa 3ª edição, e é um programa de parceria entre a SaferNet, que é uma ONG que está há mais de 15 anos pensando projetos de impacto social para promover os direitos humanos na internet, e o Grupo Meta, que a gente conhecia como Facebook. E qual é o objetivo do Cidadão Digital? É de levar ações através da educação para promover a cidadania digital, como o próprio nome do programa já disse. A gente tem cidadania digital como esse desenvolvimento das noções, né, do que é, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, como que a gente constrói uma internet mais segura, mais ética, mais responsável, mais empática. E é um programa que é voltado para as juventudes. A gente, inclusive, faz os nossos trabalhos com escolas, ONGs e outras instituições públicas de todo o Brasil, porque a ideia é promover mesmo, né, esse protagonismo das juventudes brasileiras e fazer com que a gente consiga dialogar de jovens para jovens a respeito das temáticas do programa. Atualmente, a gente está trabalhando com 4 principais eixos, assim, né, que é
segurança, privacidade, criptografia e reputação online, né? Então, vamos entender como é que a gente fica cada vez mais seguros e seguras nesse espaço. A Maria trouxe aí muito bem, inclusive, né, da importância da gente ter segurança digital, e falou também sobre uma outra temática que a gente trabalha, que é respeito, empatia e relações seguras na internet. Então, como que a gente cuida, inclusive, da maneira como a gente se relaciona nesse espaço, né? A gente vai falar sobre bullying, sobre cyberbullying, a gente vai falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre todos os preconceitos existentes para ajudar as juventudes a desenvolverem estratégias para lidar com essas situações. A gente trabalha também com bem-estar e saúde emocional online. A gente sabe que a internet ela afeta diretamente, né, a maneira como a gente se sente, se expressa, se desenvolve. Então, a ideia também é a gente conseguir cuidar um pouquinho da nossa saúde nesse espaço. E a outra temática que a gente trabalha é a educação midiática para a prevenção da desinformação. Então, vamos aprender técnicas de leitura, né? Vamos desenvolver, inclusive, a nossa criticidade para chegar nesses espaços e observar o que pode ser uma notícia falsa ou não. E a gente está sempre compartilhando ferramentas, sites, incentivando, né, os jovens, inclusive, a conhecerem um pouquinho mais as ferramentas que utilizam, os sites que entram, as redes sociais das quais fazem parte. Então, basicamente, Cidadão Digital é isso, né? É um programa para desenvolver protagonismo nas juventudes brasileiras através desse diálogo e dessa construção do que é cidadania digital, para que a gente esteja utilizando a internet, né, de uma maneira cada vez mais responsável, mais ética e mais empática também, que eu acho que foi uma palavra que vocês já trouxeram aqui várias vezes, né? E eu estou aqui também para falar um pouquinho do que é o Educatom, né? A Gabi vai, inclusive, compartilhar um pouquinho da experiência dela. A gente vai trazer para vocês um vídeo que representa um pouquinho, né, do que é o Educatom para a gente aqui no Cidadão Digital. Mas o Educatom, pessoal, é uma iniciativa do Programa Cidadão Digital, que realiza uma maratona de ações educativas para que os jovens possam criar projetos e executá-los dentro das instituições das quais fazem parte, das escolas e das suas comunidades. Então, a ideia é formar equipes de jovens para que eles e elas possam pensar um projeto, né, e impactar suas comunidades e instituições a respeito do uso seguro, responsável, positivo e ético das redes sociais, das plataformas, dos sites, da internet como um todo. E os jovens ainda têm a oportunidade de apresentar as ações que fazem, para que no final, né, as equipes que se destacarem mais possam ser premiadas, e aí tem prêmios em dinheiro, tem cursos para desenvolver essa galerinha na área das tecnologias, e uma série de outros mimos que a gente faz toda a questão, né, de poder estar trazendo para essas juventudes que se esforçam para caramba para fazer um trabalho muito bonito, e vocês vão poder ver aqui um pouquinho com a gente como é que são essas ações que os jovens realizam, tá? Eu quero chamar a Gabi agora para compartilhar um pouquinho da experiência dela do Educatom, que eu acho que é a coisa mais legal que a gente pode fazer, é escutar como é que esse projeto impacta a vida das pessoas, né? Então, Gabi, fica à vontade para compartilhar com a gente. Oi, eu vou deixar a minha câmera desligada, porque a internet está meio fraca e vai acabar afetando vocês me escutarem aí. Bom, eu participo do Educatom desde 2021, com equipes diferentes, mas permanecendo como líder nelas. E o Educatom proporciona muitas coisas boas, memórias ótimas com amigos, etc. Fora as premiações que são proporcionadas por eles, mas também a questão dos impactos nas nossas vidas. Por exemplo, eu, enquanto participei, melhorei muito na questão do trabalho em equipe, na timidez. E, assim, é de grande, como é que eu posso dizer? É um orgulho para a gente meio que passar o conhecimento que a gente obteve em umas pesquisas para outros jovens. Show, Gabi. Muito obrigada, Thay. Muito obrigada, Gabi. Passamos essa primeira rodada, né, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo aí em Portugal. E agora a gente dividiu o nosso momento, né, em 2 blocos. O primeiro bloco para a gente falar um pouquinho sobre os desafios que a gente enxerga nesses contextos, e o segundo bloco para a gente falar sobre estratégias e possibilidades que a gente também enxerga. Então, para relatar um pouquinho sobre esses desafios, eu queria chamar agora
o Luiz Fernando do Brasil, o João Martins e o Bernardo de Portugal. E a gente trouxe como essa pergunta disparadora, né, para guiar as respostas de vocês, essa aqui. Então, a partir dos contextos, né, nos quais estamos inseridos e dos projetos que a gente participa, quais são os principais desafios que vocês identificam, né, enxergam aí, para promover uma cultura de segurança online e mobilizar os nossos pares em temáticas de cidadania digital? Então, queria começar, por favor, pelo Luiz, e depois chamo aqui João e Bernardo. Isa, pessoal, todo mundo consegue me escutar direitinho? Ah, perfeito. Então vamos lá, vou começar meu tempo. Bom, acho que é uma oportunidade muito boa de estar aqui para compartilhar um pouquinho dos principais desafios que a gente tem aqui no Brasil para promover realmente uma cultura que seja uma cultura preocupada com a segurança online e também para mobilizar os nossos pares, né, ou seja, outros jovens e adolescentes, para engajarem e entenderem um pouquinho sobre como é importante dialogar sobre temas tão relevantes como a cidadania digital. Então, eu elenquei aqui 3 desafios que eu acredito que são os principais que a gente tem aqui no nosso país. O primeiro deles é o desafio que a gente tem quando a gente pensa na ideia de desconstruir a imagem de que a internet é uma terra sem lei. Porque muitos jovens, muitos adolescentes ainda têm essa visão, uma visão muito restrita de que a internet é um ambiente onde você pode entrar, chegar, fazer o que quiser, e você não vai ser responsabilizado em momento nenhum pelas ações que você tem ali. Eu digo isso que isso é um desafio porque muitos jovens e adolescentes ainda não têm habilidades e competências desenvolvidas no que compreende o uso ético, seguro, responsável e crítico da internet. E, de fato, eles acreditam que eles podem usar e abusar da internet da maneira como eles quiserem e seguirem suas vidas tranquilamente, mesmo às vezes tendo machucado pessoas, mesmo às vezes tendo cometido violências naquele ambiente, se escondido por trás de perfis fakes e tudo mais. Eu elenquei isso como um desafio, e eu acho que esse desafio dialoga muito com outro desafio que eu coloquei, que é a questão da dificuldade que a gente tem de efetivar políticas públicas que, de fato, inserem os temas focados em cidadania digital nas escolas de ensino básico. Eu estou estudando de direito, então eu gosto muito de pensar a legislação, de pensar quais são os impactos dela e como a gente pode aprimorar todo esse aparato legal para a gente, de fato, conseguir aplicar as políticas públicas com efetividade. E aqui no Brasil, nós temos uma quantidade considerável de marcos legais que inserem e dialogam de alguma forma com a agenda da cidadania digital. Como exemplo, eu posso citar para vocês a Base Nacional Comum Curricular, que direciona todo o escopo mesmo de temas envolvendo a questão de educação do nosso país, então ela direciona quais são os caminhos pelos quais a educação deve seguir, e ela tem uma competência voltada para essa questão da educação digital. Nós temos uma lei de prevenção ao bullying aqui, que praticamente obriga as escolas a trabalhar com um programa de prevenção, tanto ao bullying quanto ao cyberbullying, e nós também temos o Marco Civil da Internet, que tem diversos princípios que dialogam super bem com esses temas envolvendo a cidadania digital. Nesse sentido, a gente percebe que nós temos matéria legal sobre os temas, só que o grande problema é efetivar essas políticas na prática, tendo em vista que, pela grandeza territorial do Brasil e as múltiplas realidades que nós temos no nosso país, implementar isso se torna um trabalho muito dificultoso e muito árduo para o próprio Estado, porque precisa levar em consideração diversas coisas, diversos cenários, que nem sempre são tão favoráveis, como a questão da desigualdade social, a questão envolvendo problemas de conexão, questões envolvendo até mesmo uma perspectiva de interseccionalidade, questão de gênero, questão de raça, questão de poder aquisitivo. Então, tudo isso são fatores que contribuem para nem sempre conseguir aplicar essas políticas na prática, mas a gente sabe que nós precisamos seguir firmes na busca para que isso, de fato, seja algo que se concretize, né? O poder público percebeu a centralidade do tema da cidadania digital no tempo da pandemia, porque precisou-se continuar ensinando, educando e inovar nas formas de se fazer isso. Então, como os alunos estavam em casa, o poder público, como sabe que a maior parte dos brasileiros estudantes não tem condições mínimas para poder comprar um notebook, para poder ter acesso à internet, forneceu Chromebooks, que são microcomputadores, né, praticamente, com internet para os estudantes utilizarem em casa.
E por estar lidando com toda essa questão de dinheiro público, né, eles começaram a repensar as formas de como educar os estudantes para utilizar esses materiais que eles estavam fornecendo de uma forma mais segura, de uma forma mais responsável. E aí eu entro no terceiro desafio, que é a questão da desconstrução da noção de que os jovens e adolescentes são nativos digitais aqui no nosso país. Porque muitos professores ainda veem e têm aquela percepção de que os alunos, eles nasceram conectados. Então, assim, o professor, que é alguém que está sendo introduzido, às vezes, nas tecnologias agora, não tem tanta coisa para ensinar. Só que, na verdade, essa é uma percepção falsa, porque não necessariamente por nascer em conexão, por viver nas redes e tudo mais, os alunos têm as competências necessárias para estar nesse ambiente, usufruir dele de uma forma que seja responsável, de uma forma que seja segura e saudável. Então, todo esse contexto influencia com que os educadores vejam também esses temas com determinado receio, porque realmente eles ficam um pouco para trás de dialogar sobre esses temas, porque pensam que os alunos, às vezes, sabem muito mais do que eles. E não necessariamente ter domínio em utilizar reflete, de fato, a capacidade plena de ser um cidadão digital no ambiente virtual, né? Então, acho que esses são 3 grandes desafios que a gente tem no nosso país, que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa pensar mais para frente em possíveis soluções efetivas para transformar e mudar essa realidade. Muito obrigada, Luiz. Super bacana a tua fala. E gostaria de chamar agora o João e o Bernardo para trazerem também essa perspectiva portuguesa de desafios, né? Eu vou só dar um pequeno comentário, porque já tive direito de antena no ponto anterior e pronto, eu agradeço também aqui a quem esteve por trás do desenho da sessão em dar-me esta oportunidade, porque eu também tinha já partilhado que só conseguia estar convosco nos primeiros 45 minutos e, portanto, desde já pedi desculpa por daqui a bocadinho desaparecer digitalmente aqui da conversa convosco, mas gostei muito até agora. E pegando no que o Luís disse, eu acho que relativamente aos desafios, aquilo que eu capto da minha perspectiva, da minha experiência, eu acho que para além de sensibilizarmos na escola e tentarmos às vezes também em concreto chegar aos professores e aos próprios jovens, o que me tem vindo, ou o que eu acho que o maior desafio neste momento para mim é a dualidade de registro que temos de ter no dia a dia quando estamos a sensibilizar os jovens e quando estamos a sensibilizar outras partes interessadas. Porque se quando estamos a falar de jovens e como o Luís estava a referir, nativos digitais, não quer dizer que sejam sensibilizados já desde logo para estarem seguros online. O registro pode passar, ou a conversa pode ir direto ao assunto, enquanto que, se calhar, noutras partes interessadas, isso é diferente. E, portanto, ao longo do tempo, uma das grandes barreiras que eu acho que até o projeto tem vindo a tentar colmatar é mesmo esta distância que existe entre quem faz tecnologia e quem consome a tecnologia. Da minha perspectiva também ao nível profissional, eu deparo-me com esse desafio também no dia a dia e sinto falta muitas vezes de ver na mesma mesa de discussão não só os jovens, isto é, utilizadores da tecnologia, mas também outras partes interessadas, e também já vimos os legisladores, os fornecedores dos serviços, até mesmo outras associações e iniciativas jovens que às vezes abordam estes temas no âmbito de educação não formal, e muitas vezes nós trazemos, portanto, eu diria que se tivesse de resumir aqui muito rapidamente, era ao nível de criarmos um registro certo para comunicarmos este tópico com as diferentes partes interessadas. Não me alongando muito, agradeço desde já a todos novamente e passo a palavra ao Bernardo. Obrigado. Pronto, em termos dos projetos em que estou inserido agora, são mais locais, portanto, mais ao nível da minha faculdade, apesar de ainda sermos quase 3.000 alunos, não é a uma dimensão tão grande como já alguns projetos em que participei no passado e que muitos de vocês participam agora, mas
Portanto, falando mais da experiência que tenho dentro da minha faculdade e que creio que seja universal a muitas outras também em Portugal, é que, em primeiro lugar, portanto, temos que atingir um público relativamente grande, apesar de ser um nível mais local, lá está, restringe-se àquele local, àquela faculdade, ainda são 3.000 alunos, portanto, ainda é uma quantidade considerável de pessoas, e então arranjar uma linguagem acessível e arranjar conteúdo, então, que vá ser importante e que seja então adequado àquela população e àquele público, é portanto um desafio sempre grande, independentemente da dimensão e do local que estamos a tentar atingir. Outra questão também é que claramente somos uma geração, como já referimos várias vezes hoje, que dá muito à tecnologia, que se utiliza muitas redes sociais e cada vez mais vemos aplicações como o TikTok e o Instagram em que temos conteúdo personalizado e, portanto, as pessoas querem ver aquele conteúdo que lhes interessa e muita da divulgação destas iniciativas passa pelas redes sociais. Eu, pessoalmente, quando abro o TikTok, não estou à espera de ver uma iniciativa de sensibilização, eu estou à espera de ver algum vídeo ou vídeos que me mantenham entretido durante 5, 10, 15 minutos, em que eu não tenha que pensar e fazer um esforço mental. E, portanto, arranjar uma forma de aproveitar este algoritmo e esta questão do conteúdo personalizado e aplicá-la, portanto, à sensibilização para as iniciativas em que estamos inseridos, é também um desafio muito grande porque requer alguma manobra e algum jogo de mão. Por último também, assim, resumidamente, há sempre aquela questão de que nós trabalhamos com iniciativas que estão muito suscetíveis a fake news e a que as pessoas, quando se tenta informar sobre estas iniciativas, vão buscar informação que não é certa ou que não é fidedigna e, portanto, isso é sempre outra questão que é muito difícil de combater, mais uma vez, independentemente da dimensão ou do tema que estamos a abordar, há sempre esta questão de que as pessoas, especialmente a nossa geração, tem a facilidade de se informar sozinha, mas não o faz corretamente. E, portanto, esse é outro desafio que é muito grande, que mesmo por mais que se tente sensibilizar esta população e este público de que a pesquisa tem que ser informada e tem que se fazer um background check e temos que fazer um fact check, a verdade é que muitos dos que se tentam auto-informar não têm paciência para fazer estes mesmos passos e, mais uma vez, pegando nos outros desafios anteriores, é difícil que esta mesma informação e esta sensibilização então chegue sequer a esta população que faz estes mesmos erros de não verificar as suas fontes de informação. E, portanto, assim, resumindo, são 3 ou 4 desafios que vejo que acho que são universais a qualquer tipo de iniciativa. Obrigado. Muito legal, Bernardo, João, Luiz, muito obrigada pela explanação. E acho que um pequeno comentário é como é importante a gente entender, né, que mesmo em realidades distintas, né, a gente está aí um oceano Atlântico inteiro nos separando, ainda assim a gente compartilha de muitos desafios, né, então por isso que esses espaços de troca e diálogo são tão importantes, para a gente poder também pensar possibilidades, né, em conjunto. Então, agora que a gente falou dos desafios, queria logo passar para essa parte de estratégias e possibilidades, como que a gente enxerga isso dentro dos nossos contextos, né? E para discutir esse eixo de estratégias e possibilidades, a gente dividiu em 3 blocos por temáticas. E a primeira temática que a gente traz são estratégias e possibilidades relacionadas à pauta da educação e da formação de jovens. Então, para começar, né, esse diálogo, eu queria convidar agora a Tereza e a Maria para puxarem um pouquinho, né, quais são essas estratégias aí no contexto de Portugal. Não sei se queres começar, Maria, ou se começo eu. Podes começar. Ok. Então, eu acho que, falando primeiro no que é a educação a nível digital, eu acho que é uma coisa muito importante e acho que é uma coisa que ainda se tem de trabalhar muito. Eu acho que muitas pessoas, especialmente as gerações mais velhas, ainda não entendem o quão importante é haver este tipo de educação quanto à segurança na internet, porque acho que eles olham para os dispositivos ou para a internet de uma perspectiva de mas não é preciso saber nada sobre isso, está tudo o que eu preciso saber é o que eu vejo. E acho que não é bem assim. E as gerações mais novas já tendem a perceber, ok, há coisas por trás disto,
mas gerações mais velhas ainda não. Ou seja, acho que esta educação parte mesmo para todas as idades, não há uma idade que não precise de educação em relação à segurança na internet. E acho que esta educação pode ser feita de diversas maneiras, também consoante a idade. Acho que podemos tentar chegar às pessoas mais novas pelas redes sociais, mas também às pessoas mais velhas. E acho que parte de fazer conteúdo que finalmente faça as pessoas perceber que a internet não é assim um sítio tão seguro para se estar. Não é que não se deva usar a internet, porque acho que nenhum de nós gostaria de viver sem internet. Aliás, se não fosse a internet, nós estaríamos todos aqui a falar uns com os outros e a partilhar estas boas práticas. Mas acho que é perceber que a internet, sim, é um sítio bom, mas como todos os sítios, temos de ter cuidado sempre que estamos lá. E acho que parte muito de tentar arranjar um middle ground, um terreno onde possamos ter as gerações mais novas e as mais velhas a aprender ao mesmo tempo. Por exemplo, nós ensinamos às gerações mais novas, por exemplo, e as crianças, quando chegam a casa, vão contar aos pais, ou ao ensinarmos aos pais, eles chegam a casa e vão contar aos filhos. E acho que isso é uma coisa muito engraçada, pelo menos sempre que eu dava palestras a crianças mais novas, era eles a dar exemplos de coisas que os pais faziam e eles sabiam que não estavam bem, e até já eles próprios diziam aos pais que as coisas não estavam bem. Ou quando dermos palestras encarregados de educação, os pais estarem lá e pensarem, ok, o meu filho faz isto, se calhar da próxima vez vou alertá-los a não fazer. E acho que é mesmo encontrar esse terreno onde podemos estar a ensinar toda a gente ao mesmo tempo, e nós também, líderes digitais, estarmos a aprender com eles, porque eu acho que este projeto é uma aprendizagem constante. Então, tentar completar um bocadinho. Assim, conseguem-me ouvir bem? Sim? Assim como a Teresa disse, eu acho mesmo que a educação e a sensibilização nunca é demais. Pois pessoas, e neste caso, falando mais de nós, jovens, informados e com formação, seja ela através de iniciativas como os líderes ou também através das iniciativas que vocês também já abordaram, criam uma cultura ou uma comunidade de segurança online que acaba por não só influenciar os seus comportamentos, que se tornam mais responsáveis ou mais conscientes, mas também às pessoas ao nosso redor, sejam os pais, sejam os nossos avós, que também agora começam a ter algum acesso à internet, e também acho que é esse um dos focos destas iniciativas. Eu comentei há uns dias numa sessão, não sei se a Teresa estava, da APAV, que sentia que nos anos antes da pandemia existia muita sensibilização, não só no que diz respeito ao cyberbullying, como ao grooming, mas outras temáticas que não tenham necessariamente a ver com a segurança na internet, e sentia que já era de esperar que esta sensibilização que existia antes da pandemia, que era em quantidade e em qualidade, que existia antes, acho que já era de esperar que agora voltasse, e eu sinto, pelo menos na minha escola e falando com algumas pessoas ao meu redor, que esta sensibilidade para alguns temas ainda não voltou. E quando eu me refiro a esta sensibilidade, sejam palestras, sejam sessões, como o que estamos a fazer aqui, porque lá está, vamos sempre tirar algo do que estamos aqui a fazer hoje. E portanto eu acho que esta sensibilidade, esta sensibilização para estes temas tem de ser sempre constante e ativa. Pronto, para terminar, eu acho que eu própria, como líder, e sinto talvez que todos nós também o sintamos, consigo perceber o impacto desta iniciativa, não só pelas competências que obtemos enquanto líderes, no que diz respeito ao nosso espírito crítico, etc., mas também que já referiram, mas também como alunos, porque acho que nos sentimos pessoas muito mais informadas e com uma maior capacidade para promover uma segurança online, que acho que é esse o principal objetivo. Muito maravilhoso. Muito obrigada, Teresa e Maria. E chamo agora o Luiz para fazer um compartilhamento também. Perfeito, Isa. Vamos lá, então.
Eu achei incrível, porque eu acho que as pautas, os contextos são muito diferentes, mas acho que um ponto comum que a gente tem aqui, a partir do que a Tereza, a partir também do que a Maria comentou e os demais colegas anteriormente, é que como a educação, ela pode mudar todos esses cenários que a gente tem aqui, sabe? Então, acho que um ponto comum muito forte aqui é essa crença muito real que a gente tem do poder que a educação tem de transformar mesmo a sociedade. Eu digo isso também porque eu fui fruto da educação pública aqui do Brasil. Isso me possibilitou, inclusive, estar aqui hoje e poder dialogar com vocês que são de um país diferente, uma realidade diferente da do nosso Brasil, e poder compartilhar sobre um tema tão relevante, sabe? Então, a educação, ela de fato muda cenários, ela muda vidas. Eu acho que esse é o ponto muito forte que a gente tem em comum aqui hoje. Meu primeiro contato efetivo com a cidadania digital em si foi no programa Cidadão Digital, que eu entrei em 2021, estava voltando daquele contexto super pesado de pandemia, e eu falei assim, eu sempre fui um jovem muito ativo, e do nada eu tive que me ver dentro de casa, e isso me incomodou muito, eu não podia sair, eu não podia colocar a mão na massa, e eu comecei a perceber a importância da tecnologia na minha vida, e encontrei o Cidadão Digital, e falei, por que não me inscrever? Passei por um processo seletivo muito longo, inclusive foram quase 900 jovens do Brasil que se inscreveram, eu fui um dos 14 selecionados, eu não acreditava nisso, mas no final eu consegui perceber que, de fato, é possível, sabe? E quando eu entrei, por passar nesse processo seletivo, a gente tinha uma segunda etapa, onde a gente passava por uma fase de formação. Então, eu tive contatos com diversos temas, envolvendo violências online, a questão do respeito e empatia nas redes, a questão de privacidade, segurança, reputação e autocuidado na internet. Foi um fator, assim, um momento onde eu pude aprender muito sobre os temas, o que foi essencial para me ajudar na última fase do programa, em que eu me tornei embaixador e tinha a responsabilidade de multiplicar esse conteúdo que eu aprendi durante a fase de formação no local onde eu moro. No programa Cidadão Digital, então, eu percebi de forma muito prática a diferença que é possível fazer na vida de jovens e adolescentes por meio da educação. Isso é importante porque o processo de educar, né, é necessário que a gente observe as múltiplas realidades, os contextos que a gente tem, tendo em vista que o Brasil ele possui dimensões continentais, e cada estado, município possui uma demanda e formas diferentes de se trabalhar. Por exemplo, eu e a Thay fomos embaixadores no mesmo ano. A Thay, ela mora na Bahia, um estado que fica próximo ao estado que eu moro, que é o Espírito Santo, próximo, assim, do ladinho. Mas a forma como eu trabalho no Espírito Santo é muito diferente da forma como a Thay, às vezes, tem que atuar na Bahia, porque os jovens adolescentes da Bahia têm formas diferentes de serem educados, existe uma cultura própria daquele local, existem desigualdades e dificuldades totalmente diferentes da do meu estado. Então, todo esse processo foi de suma importância, assim, para que eu também me compreendesse enquanto jovem que pode transformar a realidade. Porque, como embaixador, cada jovem ele tinha a responsabilidade de firmar parceria com as escolas, com ONGs, com o próprio poder público, com projetos sociais e outros órgãos e entidades que lidam com questões importantes envolvendo a cidadania digital. E levar essas discussões para esses públicos foi algo que eu considero, assim, surreal, sabe? Porque a gente não imagina a potência e o poder que nós temos de transformação até que a gente consiga efetivamente colocar a mão na prática e perceber como isso realmente pode acontecer. Inclusive, algo que nós temos feito muito durante esse mês de fevereiro, aqui no Brasil, em que é comemorado o Dia da Internet Segura, é buscar firmar parcerias para levar a agenda da cidadania digital aos agentes do poder público, que são pessoas que tomam decisões e criam efetivamente políticas públicas, tendo em vista que muitas vezes nem mesmo eles compreendem perfeitamente a magnitude e a potência da cidadania digital no que compreende a transformação da vida das crianças e dos adolescentes que não têm as competências desenvolvidas para estarem atuantes nesses ambientes virtuais. E para finalizar, eu queria deixar uma frase de um pensador, de um educador e um filósofo brasileiro, que é muito conhecido, que é o Paulo Freire. Ele fala o seguinte, né? Ele fala que a educação não transforma o mundo. A educação, ela muda pessoas, e pessoas sim transformam o mundo. E, de fato, é o que nós temos visto aqui no Brasil, o quanto a educação e cidadania digital tem mudado pessoas, e essas pessoas têm transformado as suas realidades, sabe? Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho disso, porque, de fato, a educação ela tem transformado, ela tem mudado pessoas,
E essas pessoas têm mudado o mundo, e tem um exemplo aqui que é a Gabriele, que não deixa a gente mentir, que é um exemplo de pessoa que foi transformada pela educação e está transformando aí o seu município, o seu estado por meio dessa agenda. Muito bacana, Luiz. Muito obrigada pelo compartilhamento. Tereza e Maria também. Acho que nos encontramos também em muitos pontos aí, né, em pensar possibilidades. Então, muito obrigada. E para a gente seguir, queria passar aqui para a gente pensar também quais são essas estratégias e possibilidades no que diz respeito à linguagem que a gente utiliza, né? Esse é um ponto que Bernardo trouxe na fala também, né, em como comunicar isso de forma mais acessível para os nossos pares. Então, queria trazer aqui, primeiro, a fala do Guilherme, com um pouquinho desse compartilhamento, e depois passo para a Tainá. Guilherme, por favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite por poder estar aqui com vocês a partilhar a minha experiência enquanto líder digital. Hoje eu gostava mais de me focar noutro projeto que nós temos aqui na escola, o Telejornal Digital. Um projeto que foi criado durante a pandemia, porque nós sabíamos que até a data da pandemia já fazíamos muitas ações de sensibilização, já estávamos muito atentos a toda a comunidade escolar e aos problemas que existiam na internet. E sabíamos que com a pandemia ia ser muito mais difícil fazer as ações de sensibilização, divulgar os nossos projetos, e portanto criámos esse projeto, o Telejornal Digital, onde começámos por falar um pouco sobre a realidade que estávamos a viver, ou seja, a pandemia do Covid-19. Falámos sobre formas de evitar o Covid, de a boa lavagem das mãos, todas essas coisas mais básicas. O projeto foi crescendo e por isso precisámos de alargar os nossos horizontes e fomos começando também a falar de outras temáticas, sobretudo da cidadania digital. Falámos muito sobre bullying e o cyberbullying, falámos sobre os 10 mandamentos do bullying e do cyberbullying, onde não só fazíamos vídeos, fazíamos palestras, mas também fizemos vários cartazes, fizemos muitas exposições, fizemos ações de sensibilização, não só na nossa escola, para as turmas de segundo ciclo, terceiro ciclo, mas também noutras escolas, fizemos ações de sensibilização na escola da APEL, por exemplo. E a partir desse crescimento do nosso projeto, consideramos muito importante manter toda a comunidade educativa informada sobre os projetos que existiam aqui na nossa escola, não só o Telejornal Digital, mas também os líderes digitais. Como a Maria já tinha dito no início da nossa partilha, é muito importante todas as escolas terem uma equipa de líderes digitais. E, sobretudo, é muito o nosso trabalho fazer com que mais gente queira aderir a estes projetos. Porque quantas mais pessoas aderirem a estes projetos, mais rapidamente e facilmente poderemos chegar a mais pessoas. Não só às crianças e aos alunos de cada escola, mas também muito aos pais. Os pais são quem monitorizam muito do tempo do telemóvel dos filhos, por exemplo, mas não é só monitorizar o tempo de telemóvel, é também saber o que é que os filhos estão a fazer, se estão protegidos na internet, se estão sujeitos a algum perigo. E é preciso que não só os filhos ensinem os pais, porque é muito a nossa realidade, os filhos muitas vezes no mundo digital conseguem ensinar os pais, mas é muito importante também os pais conseguirem educar os filhos no âmbito da cidadania digital, para que eles consigam estar seguros na internet e desfrutar da internet da forma mais segura possível. A internet é um sítio com muitas vantagens. Podemos comunicar a longas distâncias, podemos nos divertir, mas é também um mundo com muitos perigos e todos os dias vão surgindo novos perigos. E é importante para as crianças estarem seguras na internet para que possam desfrutar da melhor forma possível
da internet, porque todos temos direito à possibilidade de acesso à internet, todos temos direito à informação verdadeira, por isso também, como já falaram aqui, saber usar a informação de forma correta, não só saber selecionar a informação correta, mas também usá-la da forma correta. Toda a gente tem direito a a fazer decisões livremente com base nessa informação, o direito a criar associações, a grupos online. Portanto, todos temos o direito à internet e todos temos o direito de desfrutar da internet, mas para isso é preciso saber estar seguros na internet, e é muito sobre isso que o nosso projeto do Telejornal Digital se foca. Neste mês de fevereiro, realizamos um vídeo sobre os 10 mandamentos de prevenção e combate ao bullying. Não sei se posso partilhar o nosso ecrã para poder mostrar o vídeo. Claro, pode ir. Vocês querem mandar aqui ou podem subir vocês mesmos? Tá liberado. Estão a ver o nosso ecrã? Estamos vendo. 10 commandments to preventing and combating Conseguem ouvir o bullying. vídeo? Sim. First, no one has the right to humiliate or assault you verbally or physically. Second, try not to show fear. Third, if you are being bullied, you should tell an adult. Fourth, stay away from the most aggressive kids and the trouble they make. Fifth, if you feel angry, don't assault anyone. Ask for help. Sixth, any problem should be solved through dialogue, not violence. Never be alone. Friends are one of the best ways to avoid bullying behavior. Eighth, if you are aware of any bullying situation, report it. Ninth, silence protects and encourages aggressors. Never shut up. 10th, each day there are more adults who pay attention and are prepared to help you to live without fear and do everything to stop bullying. Trust. Esta foi a minha apresentação, espero que tenham gostado e desfrutem do resto da nossa partilha. Muito obrigada, Guilherme. Muito bacana a tua fala e o vídeo, enfim, amamos aqui, pelo menos eu estou muito encantada aí com os talentos de vocês. E queria convidar também a Tainá para compartilhar um pouquinho de como a gente usa esses recursos de linguagem aqui no Cidadão Digital. Thay, por favor. Oi, gente. Gui, só queria dizer que lindeza a sua fala, e quanta potência. A gente vê vocês meio miudinhos assim, né, e não tem noção do quanto que vocês podem, do quanto que vocês fazem, e só para deixar um elogio pessoal aqui, que você continue brilhantemente transbordando dessa inteligência que você tem, porque inteligência é sensibilidade também para as coisas, e a gente vê que vocês têm muita sensibilidade, tá? Então, fico muito feliz de te escutar de todo o coração aqui. E queria até pedir para vocês compartilharem o link desse vídeo também, para a gente poder compartilhar com as nossas redes, tá? Mas muito obrigada pela partilha. E a ideia nesse momento é compartilhar com vocês um pouquinho como que a gente tem lidado com a linguagem, né, quando a gente vai falar sobre manter um diálogo de jovens para jovens. Então, para o Cidadão Digital e porque a gente entende de educação para a cidadania digital, a principal metodologia que a gente utiliza é essa metodologia que quer dialogar para pensar uma educação entre pares, né? Isso aqui que a gente está fazendo é educação entre pares, é ter jovens dialogando com outros jovens a respeito das compreensões que tem acerca de um tema. Então, para a gente, é importante que as juventudes possam escutar o que a gente está falando e compreender aquilo que a gente dialoga, né? Porque senão a gente não ia estar fazendo o que a educação faz de melhor, que é fazer com que o outro, a outra pessoa, tenha de fato uma compreensão
e possa colocar isso em prática na própria vida. Então, para a gente é fundamental que as linguagens elas sejam estimuladas a partir da experiência de vida dessas juventudes. Então, vai ter muito meme, vai ter música, vai ter indicação de filme, vai ter indicação de podcast. E a ideia é que nas nossas ações, os jovens possam falar também. A gente sabe que cada pessoa aqui tem uma cabecinha que é o universo inteiro, né? Então, a ideia é poder escutar também o que esses universos produzem. E aí eu trouxe só um exemplo para vocês de um dos nossos slides que a gente utiliza nas nossas ações. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Sim? Sim. Tá, e só uma sugestão. Você mesma pode fixar a sua apresentação na tela para todo mundo poder ver ela grandona. Eu fixei, Isa. Acho que está dando para ver, né? Perfeito. Esse é só um dos exemplos de slides que a gente utiliza nas nossas ações. E aí eu queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês, para a gente pensar juntamente aqui a importância dessa linguagem, né? Então, toda vez que a gente inicia as nossas ações, a gente sempre traz o nosso dogômetro, que é esse momento onde a gente vai poder pensar um pouquinho. Ó, o Guilherme e a Maria estão rindo. São muito bonitinhos os cachorrinhos, né? Esse momento inicial, a gente quer saber como é que os jovens estão chegando no nosso encontro. Então, a gente sempre apresenta esses 6 cachorrinhos e pergunta, né? Qual é o cachorrinho que vocês se identificam no dia de hoje? É uma maneira da gente até pensar um pouquinho sobre quais são as nossas emoções. Uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente vai falar de educação para a saúde mental e emocional também, né? Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar a temática, a gente sempre quer escutar das juventudes também. Então, a gente sempre tem uma pergunta que vai fazer com que as pessoas interajam com a nossa temática. Essa aqui, por exemplo, será que a gente utiliza o ambiente digital da forma mais saudável? E a ideia é escutar um pouquinho as pessoas presentes a respeito disso, né? E, obviamente, tem sempre essas imagenzinhas, referências, né, ao que a gente quer trabalhar no momento. Ilustrações como essas, da Ilustra Gabs, é parte de uma das nossas campanhas, inclusive, que vai trazer uma mensagem de acolhimento, de carinho. Mas, no geral, todos os nossos slides têm muito mais imagens do que textos, porque a ideia é a gente poder dialogar também. Esse slide aqui, por exemplo, tem o filme Divertidamente, onde a gente fala um pouquinho sobre saúde emocional. Não sei se vocês já viram ou se conhecem esse filme, mas é um momento de trocar referências também, para que as pessoas possam, né, depois procurar, dialogar sobre. Alguns vídeos de embaixadores e embaixadoras que trabalharam no Cidadão Digital. Mas, no geral, a gente sempre quer trazer também as linguagens que estão presentes na internet, né? Esse aqui eu acho que vocês não devem conhecer, mas é o Conde Sobrega. É uma referência de Recife, porque nesse momento aqui a gente está querendo trabalhar que ninguém é perfeito e a vida é assim, né? Então, as pessoas são muito diferentes entre si. A gente traz sempre uma musiquinha também. Esse aqui é um exemplo da música do Emicida. Não sei se vocês conhecem, mas é um cantor sensacional, que trabalha muito sobre a questão da empatia, né, do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas ao nosso redor. E tem um slidezinho aqui que eu queria mostrar para vocês, que é esse aqui. Talvez vocês já tenham visto esse meme de alguma forma, que é dessa galinha olhando para o espelho e falando quem que é a minha guerreira, né? E a gente tem até uma releitura aqui da campanha A Internet que a gente quer, que fala assim, né? Só você é você. Só você tem o que você tem, deixa a comparação para outro dia. Então, através dos memes, a gente traz essas mensagens que a gente quer passar, né, junto com a temática da cidadania digital, primeiro para instigar os jovens, tipo, eu conheço esse meme, deixa eu ver o que eles estão querendo falar através disso, e colocar, né, as nossas mensagens juntamente com aquilo que a gente, enquanto juventude, está vendo o tempo todo na internet, que são os memes, que são as músicas, que são essas frases que ficam na cabeça da gente, né? E sempre tem uma dinâmicazinha final. Nessa daqui, a gente tem 3 biscoitinhos da sorte, né? A gente pede às pessoas para escolherem um número, e posterior a isso, a gente tem uma mensagem para cada pessoinha, porque a ideia é que as pessoas saiam da nossa ação levando consigo alguma espécie de carinho, né, de gentileza, não só para pensar os outros, mas para pensar a si mesmos e si mesmas também. Então, esse é um dos modelos de slide que a gente tem, né, com exercício no final para exercitar empatia, sempre com agradecimento final, mas a ideia mesmo é pensar que a gente, enquanto juventudes, produz muitas coisas, né? E a gente pode estabelecer diálogos a partir dessas nossas criações também. Então, às vezes, sei lá, a Teresa Costa, ela produz poesia, a poesia pode dialogar também, né? A gente tem ações, inclusive, em que a gente pede para as pessoas criarem
poesias, músicas, vídeos, a partir das temáticas do cidadão digital. Então, acho que essa é uma possibilidade, a gente não esquecer que aquilo que a gente produz é muito potente para dialogar sobre esses temas também. E é isso, a Isa tem uma partilha agora para vocês. Mais um exemplo, né, Isa, do que a gente faz no CD. Show, Thay, muito obrigada. Pessoal, a gente trouxe aqui um vídeo também que foi produzido por uma equipe do Educatom, que chama Muiraquitã, o nome da equipe. Essa equipe são de jovens lá do Amazonas, de Manaus, então é de um estado do norte do nosso país, uma região muito rica, né, em questões de, enfim, biodiversidade, cultura, etc., mas uma região que também é muito negligenciada pelo nosso estado brasileiro, né? Então, é uma região onde a gente encontra também muitos problemas de acesso à conexão, acesso à internet, acesso a direitos básicos, né? E o que essa equipe fez aqui foi muito incrível, né? Eles transformaram todo esse conteúdo que a gente traz sobre segurança e cidadania digital em uma música, um rap. E daí esse vídeo tem 4 minutinhos, mas a gente queria trazer nessa equipe representada aqui para vocês também. Então, a gente queria passar rapidinho esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho também como a linguagem pode se diferenciar e ainda assim a gente pode passar os nossos conteúdos. E essa equipe fez isso brilhantemente através de uma música, um rap. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo acessar, só um minuto. As redes sociais estão mexendo com as pessoas, umas humilhando as outras dizendo que é só zoas. Fazer piada com o outro deixa péssimo qualquer clima, acaba com a confiança e mexe com a autoestima. E o mais importante, se quer ser respeitado, respeite. Comportamentos ofensivos na internet rejeite, mas não é da minha conta se isso não for pra mim. Se você vê alguém sofrendo, é da sua conta sim. Não param de crescer, os números já são imensos. Se você está sofrendo, não fique em silêncio. Não procure desculpas, não importa qual você use. Quem faz se responsabiliza, então nunca se culpe. Não aumente a violência, mesmo que te irrite. Então é importante que você jamais revide. Busque ajuda, registre e não renuncie. É essencial que qualquer caso você denuncie. É bom se ligar pra não ser quem pratica o bullying. Tem que ter cuidado na hora de brincar. Reparar se a pessoa se ofendeu e pediu pra parar. Reconheça o erro pra não voltar a praticar. A empatia é importante pra todos cultivar. Procure instruções certas no caso de duvidar. Acham que o mundo cibernético é terra sem lei. Pessoas sendo racistas, xingando LGBTs, postando contra pessoas, ofensas em massas, e a vítima não querendo nem mais sair de casa. No Brasil e em todo mundo a situação se repete. 1 a cada 3 jovens já sofreu bullying na internet. Riem junto pra disfarçar, mas por dentro só chora. Muitos alunos por causa disso até saem da escola. Sofrendo vão demonstrando sua profunda tristeza, se isolando, se calando, passariça dureza. A internet é um lugar pra todos se sentirem ótimos, então vamos todos se importar com o próximo. Mulheres sofrem o dobro, não é querendo ser pessimista, que a internet só reflete o quanto o país é machista. A violência real alimenta a virtual, esse caso aumenta, e vice-versa. E é assim que ela se sustenta. Os principais motivos? Tem um montão. Cor, aparência, sexualidade, religião. A internet não é terra sem lei, é uma terra com vida, feita pra nós cultivarmos só coisas positivas. Brincadeira e violência tem uma diferença. Violência humilha e oprime desde a sua essência. Brincadeiras não são propositais durante nossa vivência, então saiba diferenciar com cada evidência. Bullying é proposital e de maneira repetida nos ofende pessoalmente com algo da nossa vida. E não é só na vida, nem na internet temos paz, pois isso também ocorre pelas redes sociais. Que mimimi, mas e a nossa liberdade de expressão? Essa liberdade acaba quando ferimos outro irmão. Podem acontecer por posts ou comentários, e se você for um alvo tem um jeito de bloqueá-lo, seja no Facebook, Instagram ou TikTok. Bloquear essas pessoas a partir do que te toque. E não é só nos nossos posts que temos esse intermédio. Você pode denunciar o que tiver bullying ou assédio. Dá pra denunciar, não importa o que você viu. Posts, perfis, stories, IGTV e Reels. E se tiver alguém lá que não para de perturbar, não pense 2 vezes, é hora de bloquear. Se você passa por isso, se reprimir não traz paz.
Fale com professores, desabafe com seus pais. Mas não deixe que o cyberbullying te machuque mais, senão o bulinador cada dia pior faz. Tudo bem pedir ajuda o quanto antes, não espere. www.denuncie.org.br. Copie lá o link que você quer denunciar e escolha um dos temas pra especificar. E o melhor ainda, pra você não ter preocupação, é tudo anônimo e você pode até acompanhar a ação. www.canaldeajuda.org.br. Também é um site anônimo pra receber orientação. É seguro e de confiança pra abrir o coração e contar o que tá rolando no seu dia a dia. Então, vão tentar te ajudar de uma forma pura, escutar você, sem julgamento ou censura. A internet tem que ser um ambiente seguro, que a gente usa pra passar o tempo e se divertir. Ela é muito importante pra quebrar os muros de distância e com o mundo inteiro interagir. Mas temos que usar de um jeito maduro o tempo e as palavras, sabermos medir. De crimes virtuais, ninguém tá imune. O importante é não deixar ninguém sair impune. Com esse som, a mensagem avança com muito mais esperança de um futuro com segurança para todas nossas crianças. Pronto, pessoal. Então, esse foi o vídeo, né, da equipe Muiractã que a gente queria compartilhar. Foi, enfim, a gente ama esse vídeo, né, particularmente. É muito criativo e, enfim, traz muitas informações importantes. Então, a gente achou que caberia aqui apresentar também para vocês. E agora, passando aí para a nossa última rodada, a gente quer falar um pouquinho sobre protagonismo, né? Protagonismo jovem, empoderamento, participação social. E para fazer isso, eu queria chamar agora a Tereza e a Joana para compartilhar um pouquinho dessa parte de protagonismo jovem aí no contexto de Portugal. Joana, queres começar? Alô, sim, olhem, cheguei agora. Posso começar eu? Sobre este assunto, queria dizer que quando falamos nos jovens, partimos sempre de onde eles vêm, que são os mais diretamente envolvidos com o digital e por isso os mais expostos, mas também os que mais intuitivamente vão aprender, se tiverem essa vontade. Tudo isto é verdade. São também os protagonistas que, enquanto jovens, queremos ouvir, mais do que qualquer outro locutor, e que os adultos vão percebendo cada vez mais que devem levar com maior seriedade. Certamente ainda não numa proporção suficiente ou ideal, mas num crescendo que nos deixa com alguma esperança. Aqui começamos a entrar numa outra perspectiva do papel dos jovens. Ao papel de onde vêm, junta-se o para onde podem ir, onde podem chegar, o que podem atingir. Os jovens podem ter um papel importantíssimo enquanto sensibilizadores, líderes, participadores ativos, influenciadores, mas também como co-criadores, auxiliando e apresentando as suas necessidades e sugestões no desenvolvimento de ferramentas e mesmo na atualização da legislação. Também como futuros responsáveis, porque os jovens são os adultos e os líderes do futuro e torna-se extraordinário que o comecem a ser desde mais novos. Na minha experiência pessoal, tive experiências muito gratificantes em várias destas vertentes, como sensibilizadora, lá está, dentro daquilo que muitos dos meus colegas já falaram, em palestras, iniciativas interativas, não só com jovens e crianças, mas também, e uma das minhas ações preferidas no meu tempo de líder, com idosos, mas também experienciei o outro lado, tendo estado presente em conferências com stakeholders de várias áreas, nomeadamente e partilhando este curso com a Maria, a Teresa e o Guilherme no Safer Internet Forum, em Bruxelas, onde senti um pouco, muito levemente, este possível papel de influenciadora também do lado de quem constrói as ferramentas e os espaços digitais. Tudo isto influenciou o meu percurso académico e, quem sabe, o meu futuro e o de muitos de nós que aqui estamos. É esse um pouco o meu ponto de vista. Ok, eu acho que a Joana já disse muito e sintetizou de uma maneira muito correta qual é que é o nosso papel enquanto jovens, por isso eu só vou acrescentar mais um bocadinho. Eu acho que é mesmo importante nós jovens estarmos à frente destas iniciativas, porque eu sinto que quando estamos a ensinar aos mais novos, eles não nos veem como aqueles adultos chatos
que só me estão a tentar ensinar tudo da vida e eles já sabem, acham que eu não sei nada, então acho que se vier assim de umas pessoas mais perto da idade deles, eles acham que ok, talvez até seja importante aprender com eles. Mas acho que também é importante, e como a Joana já disse, acho que chegarmos aos mais velhos, e acho que os mais velhos também têm de nos ver como, ok, apesar de serem jovens, eles talvez percebam mais da segurança na internet do que eu, e acho que é um ponto a que já estamos a chegar, ainda não estamos 100% lá, mas acho que, e como a Joana disse, e eu vi em Bruxelas com os meus próprios olhos, acho que os adultos já estão cada vez mais a importar-se com o ponto de vista dos jovens na segurança na internet, e acho que é muito importante o que nós estamos aqui todos a fazer. Muito obrigada, Joana e Tereza, maravilhosas, enfim, muito, muito legal. Queria chamar a Gabi agora também para compartilhar um pouquinho da experiência dela no Educatom, como que ela enxerga isso, né, dentro dessa perspectiva de protagonismo e participação social das juventudes. Gabi, está por aí? Tô sim. Bom, participar do Educatom foi um projeto um pouco trabalhoso, né? Desde a inscrição, o planejamento, as ações, mas foi um trabalho muito bom de ser feito, que bateu cansaço e momentos, assim, que não vão ser esquecidos. A gente teve um pouco de dificuldade na hora de fazer as ações, porque estava logo ali no final de ano, a escola estava enfrentando um momento meio difícil com matrículas e, enfim. Além dos avanços da pandemia que aconteceram aqui no Brasil. Mas, enfim, fizemos orações e fomos premiados. Sobre o protagonismo, eu acho que quando o protagonista é um jovem, passando informações para outros jovens, torna um ambiente de mais afinidade, digamos assim. Passa mais segurança para que os outros possam expressar suas ideias e fazer perguntas. Acho que o protagonismo jovem, né, juvenil, não sei como bem fala, formam pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente. É isso. Muito bacana, Gabi. Muito obrigada. Acho que para completar um pouquinho, né, sobre essa fala da Gabi em relação à participação e o protagonismo, acho que a gente se encontra muito também na fala da Joana, né, de pensar juventudes não só como aquelas pessoas que vão receber lá, né, a tecnologia, mas também como essas pessoas capazes de construir a tecnologia e participar efetivamente desses espaços de construção. Então, claro, é um desafio, né? A gente sempre está ali lutando para ocupar esse espaço, mas é um desafio que eu, particularmente, aqui acredito que vale a pena a gente fazer esse esforço, né? Vale a pena a gente lutar para ser ouvido nesses espaços e para construir coletivamente aquilo que depois vai chegar como um produto para a gente, né? Então, enfim, estou muito, muito feliz, assim, de ter tido a oportunidade de partilhar esse espaço com vocês e ouvir todas essas vozes e essas perspectivas dentro dos contextos. E antes da gente fechar oficialmente aqui a nossa agenda, eu trouxe aqui um Padlet, não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas é uma ferramenta onde, para a gente preencher ali com o nosso nome, de onde a gente é e com as nossas redes, né? E daí fiquem, por favor, confortáveis para quem quiser colocar, quem não quiser não precisa, mas para que a gente possa manter essa rede conectada para além desse espaço aqui, que daqui a pouco vai se encerrar, né? Então, eu vou mandar o link aqui para vocês e queria que em 5 minutinhos a gente preenchesse esse Padlet com o nosso nome, as nossas redes, e uma pequena frase ou uma palavra que descrevesse como a gente está saindo desse momento, né? Se a gente está feliz, se a gente está esperançoso, se esse momento foi legal, se pode melhorar, como a gente pode melhorar. Então, queria propor aí 5 minutinhos para a gente preencher esse Padlet. Eu vou mandar o link aqui no chat. Enquanto eu pego o link, vou abrir aqui para a Thay fazer o comentário dela. Oi, gente. Era só para compartilhar com vocês o link do nosso banco de recursos, né? Onde vocês podem encontrar alguns slides e vídeos infográficos que a gente já tenha feito sobre as temáticas do programa Cidadão Digital. Acho que é uma boa oportunidade de vocês até se inspirarem também um pouquinho naquilo que a gente tem feito, como a gente também vai se inspirar naquilo que vocês fazem, tá?
Então, deixei o link aqui no chat para quem quiser dar uma olhadinha depois. Pronto, Thay, muito obrigada. Pessoal, o Padlet, eu mandei agora o link aqui. Ele é esse quadrinho, né? Quando vocês entrarem, vocês vão ver. E daí, para poder adicionar respostas, vocês apertam nesse maisinho vermelhinho aqui no canto da tela, canto direito embaixo da tela. E ele vai abrir um quadrinho dessa forma, ó. Daí, nesse quadrinho, vocês coloquem o nome de vocês, de onde vocês são, e as redes ali de vocês para a gente poder se conectar depois. 5 minutinhos aí, galera, para a gente fazer esse preenchimento e fechar oficialmente a nossa dinâmica. Estou vendo aqui que a nossa rede está crescendo. Pessoal, se alguém tiver alguma dificuldade de preencher o Padlet, pode mandar as informações aqui no chat, e eu mesma coloco. E depois a gente compartilha esse quadro com todo mundo para a gente poder se conectar aí nas redes. Dá mais um minutinho para a gente finalizar o preenchimento, para a gente poder fazer um encerramento aqui juntos, pode ser? Dia 2? Como assim? Bom, pessoal, vamos deixar o nosso Padlet ir se construindo ali. Depois eu vou salvar e vou mandar esse link para a Silvia também, para que ela possa compartilhar com vocês, e a gente poder se conectar. Pessoal, eu queria pedir agora, muito rapidamente, que cada um falasse em uma palavra como está saindo desse momento para a gente fazer o nosso encerramento. Pode ser? Thay, pode começar? Posso sim, gente. A minha palavra é encantada e vou botar mais uma só, tá? Que é inspirada.
Vou convidar o Bernardo. A minha palavra é dinâmico. E passo a palavra ao Luís. A minha palavra é enérgico e potencializado. Vou colocar 2 palavras. E eu vou chamar a Joana. Minha palavra é esperançosa. E vou chamar a Teresa. Não é bem uma palavra, mas é com muitas expectativas para o futuro. E vou passar a palavra à Maria Matos. Maria, a gente não está conseguindo te escutar. Talvez tirar o fone e colocar de novo. Não conseguem ouvir? Sim. Ok. A minha palavra é informada e eu passo a palavra ao Guilherme e à Maria. A minha palavra é encantado. E a minha é gratidão. Gabi, acho que falta você. Satisfação e alegria. Silvia, queremos ouvir a sua palavra também. Eu estava aqui a pensar, eu também queria dizer uma palavra agradecida, muito agradecida. Mas de facto todas as palavras que foram aqui apresentadas fazem muito sentido. A gratidão, agradecida, encantada, eu fui apontando aqui algumas, esperançosa, dinâmico, inspirador, portanto acho que é tudo muito positivo e só podemos estar agradecidos por isso. Muito obrigada a todos. Faltou a Lídia também. Lídia está por aí? Eu estive momentaneamente, não sei se me estão a ouvir. Eu estou da mesma opinião. A palavra também que iria selecionar seria o agradecimento. Muito obrigada por tudo. Pessoal, último convite agora para a gente abrir as câmeras, para a gente tirar uma foto bem lindona para registrar esse momento. Pode ser? Eu vou tirar daqui. Isabela, posso só fazer uma pequena observação? Claro. Eu gostei imenso da intervenção, gostei de todas, mas pronto, gostei muito da intervenção inicial, penso da Tayana Gomes, quando disse, gente, estou encantada com a vossa pronúncia, e eu digo o mesmo em relação a vocês. Muito obrigada. Que linda, Silvia, obrigada a você. Foi muito bom ver vocês, gente. Obrigada. Vamos de sorrisão agora, gente, para aquela foto oficial. 3, 2, 1 e... X! Prontinho. Pessoal, muito, muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo, pela dedicação em estar aqui. Acho que a minha palavra aqui saiu muito inspirada, né? E feliz de ver que essa atuação e esse protagonismo está em todos os cantinhos aí do nosso mundo. Acho que é assim que a gente transforma nessas estruturas que a gente não está satisfeito. Então, muito obrigada, Silvia, muito obrigada. E vamos continuar conectados, né? Eu vou encaminhar agora para a Silvia o nosso Padlet ali de conexões para a gente poder se conectar nas redes, no LinkedIn, no Instagram, enfim, e manter sempre esse diálogo ativo. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima tarde. Tchau, gente. Uma boa tarde. Obrigada. Tchau, gente. Um abração. Foi um prazer estar com vocês. Boa tarde. Tchau, gente. Amigo, fiquei apaixonada pelo sotaque. É muito doido, né? Que coisa mais linda. Eu fiquei, que bonitinho. Gente, aquelas crianças falando, eu fiquei, tipo assim, em choque. Véi, meu Deus. Passada demais, velho. Passada demais. Amei, sério. Potências que o CD proporciona pra gente, né, velho? Porque, assim, em outros contextos, quando que a gente teria essa oportunidade de
É uma palavra que eu vejo que você fala muito, é reenergizar, né? A galera da Bahia adora falar essa palavra. Você falava, Kailane falava. Eu acho que é muito isso, sabe? Acho que como que esses momentos reenergizam a gente e faz com que a gente queira cada vez mais continuar, sabe? Perseguir esses espaços. Então, acho que isso é muito, muito, muito louco, muito bom. Inclusive, eu nem tive tempo, mas eu ia fazer isso também no negócio. Eu queria te agradecer por ter me levado para aquele rolê lá no Luzia, porque eu acho que eu nunca tinha ocupado um espaço onde eu vi tão forte, assim, pessoas como a gente, sabe? E eu percebi o quanto que isso fez uma diferença muito grande para mim, para eu me enxergar no mundo mesmo, sabe? Porque a gente está tão cercado de pessoas que não são parecidas com a gente, quando a gente está falando de aspectos físicos mesmo, sabe? De cultura. Eu acho que ter visto esse espaço, ter percebido tudo aquilo, sabe? O quanto que a nossa cultura, ela é forte, ela resiste, ela permanece, sabe? Acho que fez toda a diferença para me reconhecer mesmo enquanto um ser humano no mundo, sabe? Então, eu quero te agradecer por ter insistido para eu ir nesse trem. Fiquei muito feliz demais. Que lindo, Obrigadão, amigo. Fico muito feliz também. Deixa eu só te dizer, eu lembrei que a gente está gravando e eu não sei se a Isa precisa que a gente saia da gravação. Não por isso. Acho que é importante o pessoal do CD saber. A gente faz essas conexões e isso potencializa a gente no mundo e é o Cidadão Digital que está promovendo esses encontros também. Mas é só porque eu acho que a Isa precisa terminar de gravar para poder enviar. Então, não, perfeito. Vamos abrir outro link e aí eu te convido. Vou mandar para você. Mas porque eu quero compartilhar também e ouvir você. Beijo. Beijo.